Olá, alunos e alunas. Espero que estejam todos bem, né? E vamos fazer mais um vídeo sobre as atividades complementares, né? Lembrando que eu não vou estar aqui dando as respostas, eu vou estar orientando vocês como está fazendo, né? O que está sendo pedido nessas atividades, tá bom? Mas eu queria deixar um recado aqui antes, né? Um comunicado, né? Também, e lembrar vocês que vocês têm um prazo, né? Assim como nós também temos um prazo, que a gente tem que estar lançando o que vocês estão fazendo, tá? A gente colocou que o prazo, a gente não, né? O Estado colocou padronizado, né, para todas as escolas, né? Que tem que ser até dia 7 de maio que a gente tem que estar finalizando esse primeiro bimestre. Então, quando a gente fala do primeiro bimestre, a gente está falando finalizar o trabalho com o PET volume 1. Então, quando a gente fala isso, eu estou falando para vocês que vocês têm que fazer a parte de vocês, mas a gente também tem que fazer, enquanto professores, lançar no diário quem fez, quem não fez, tá com isso tudo anotado, tá falando em reunião, né, na escola, como está sendo o rendimento de vocês. Então, a gente tem esse pequeno prazo aí para fazer isso tudo. Então, para não acumular, para não ficar complicado, né, para vocês e nem para os professores que têm esse pequeno prazo, que é até dia 7 de maio, para fazer isso tudo, então a gente está colocando aí, eu vou colocar para vocês que essas atividades complementares, no máximo, eu vou estar dando como prazo até dia 3 de maio, tá? Para a gente poder conseguir aí, né, ter o maior meninos, né, alunos fazendo é possível essas atividades, tá bom? Porque nós, professores, temos que ter esse prazo para fazer esse levantamento, tá? Então, quando a gente vai trabalhar isso aqui, né, dessas atividades, a gente está falando aqui de 2 semanas, tá? Nas primeiras 2 atividades, eu havia colocado para vocês a semana 1 e semana 2 separadamente. Mas agora, como a gente está muito, assim, em cima da hora, né, com muitas tarefas acumuladas, porque a gente ainda tem avaliação bimestral para estar sendo realizado, né, alguns alunos ainda estão finalizando outras atividades do PET, ainda tem essas atividades complementares. Então, para não ficar assim, né, naquele desespero total, né? Então, eu estou tentando o máximo possível reduzir aqui, né? E melhorar o máximo possível o prazo aqui para vocês, trabalhando com 2 semanas juntos aqui, tá? Juntas, né, na verdade. Que aí seria, no caso, lá fala que é a semana 4 e 5, né? A 3 e a 4 e a semana 5, né? Então, eu já estou trabalhando com todos eles juntos aqui, esses últimos capítulos aí. Então, nessa atividade do formulário que vocês vão estar acessando aí para realizar, eu estou trazendo, então, atividades, propostas que estão dentro do tema trabalhado nessas semanas, né, no PET volume 1. Então, na primeira aqui, eu estou pegando o tema que está sendo trabalhado lá na semana 3, né, que aí, no caso, seria a questão da estrutura social, né. Muitos na atividade colocaram como a estrutura social como algo negativo, né, como algo que traz somente traz os padrões, né, aquilo que a gente tem que seguir, aquilo que é colocado ali pela sociedade como o certo, o aceitável, né, o que está dentro ali do esperado. Sim, isso acontece. Isso a gente já chama, né, e foi até trabalhado também rapidamente no PET, de correção social. Né? Esse termo que foi até muito utilizado, né, e é um termo muito reconhecido pelo sociólogo, por ser utilizado pelo sociólogo Emile Durkheim, né, ele traz a ideia da coerção, ou seja, é o exercimento de uma força, não necessariamente uma força física, lógico que pode acontecer, igual infelizmente a gente está vendo, né, principalmente nessa situação de pandemia, em que a gente está tendo ali que ter uma nova rotina que ninguém esperava, ninguém desejava, né, como de fechar comércio, né, alguns comerciantes ali, infelizmente, né, sendo vistos como infratores, né, porque a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, né, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente não está no momento de infringir ou ir contra alguma medida, né, porque a gente sabe, porque por mais que a gente tenha uma boa intenção, infelizmente os outros a gente não consegue controlar, né, e infelizmente, né, a gente não está tendo ali uma abertura que seja segura, né, e acaba que aquelas pessoas que ainda assim, né, não conseguem, não podem manter seu comércio fechado, acabam abrindo e acabam sendo tratados
polícia, às vezes, né, de uma forma agressiva, né, porque às vezes não querem fechar o comércio, mas infelizmente eles têm que fechar, né, e são tratados como infratores, porque infelizmente as regras agora estão mais duras, né, por mais que a gente não consiga aceitar de forma mais fácil, mas infelizmente a gente está numa situação não fácil também, né, então infelizmente as medidas acabam não sendo tão fáceis também. Né? Então, nesses casos, né, lógico, infelizmente, a força está sendo física até, né? Não que seja o ideal, né? Não é o que a gente quer ver, né? Mas a gente sabe que existem essas formas, né, de também impor as pessoas com que elas façam aquilo que é esperado delas, né, por meio da força. Mas quando a gente fala de coerção, não é só isso, né? Aquela questão, assim, de você ficar naquela pressão social, né? De, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou adulta, eu tenho que ter um emprego, eu estou adulta, eu tenho que casar, eu estou adulta, estou com tantos anos, eu tenho que ter filhos, né? Porque meus pais queriam ter netos, ou, né? As pessoas ficam me perguntando o tempo todo porque eu não quero ter filhos, ou porque, né? Então fica aquela pressão. Isso tudo faz parte de como a nossa sociedade funciona, né? A nossa sociedade fica até sem sentido se eu não tiver para quem dar aquilo que eu estou construindo, né? Porque a nossa sociedade é simplesmente uma sociedade de consumo, né? Uma sociedade de acumulação, né? Eu acumulo coisas, né? Para mim, eu acumulo uma casa, eu acumulo um carro, eu acumulo meus bens, né? E para que vai servir isso aí? Né? Então, a família serve muito para essa questão, né? Para aqueles que eu vou deixar, né? A herança, né? O patrimônio, né? Essa ideia mesmo de zelo, né? De cuidar, né? Do pater, né? Do pai que cuida, que deixa algo, né? Lógico que a gente sabe que hoje não é só o pai, né? A mãe também, né? Deixa heranças, né? Antes era mais visto como o pai, né? Que deixava essa herança, né? Então, até isso, né? A gente pode ver que a estrutura não é engessada. Né? Antes a gente tinha uma ideia de estrutura familiar fechada, né? Na ideia de pai, mãe, filhos, porque se eu não tivesse ali, né, aqueles que fossem os filhos originais, eu não teria herdeiros, por exemplo, né? Mas isso foi se alterando, né? Essa ideia de que seria essa estrutura familiar foi se alterando, aqueles que poderiam ser considerados meus filhos foi se alterando, né? Aquele que pode ser considerado meu esposo, minha esposa, foi se alterando, né? Se eu sou mulher, não necessariamente eu tenho que estar me casando com um homem, né? Para estar sendo construído ali e ser percebido como uma família, né? Então, até essas questões também mostram que a estrutura não é aquela coisa rígida, fechada, igual muitos colocaram, né, na questão, né, que foi perguntado ali, né? Como que a estrutura social afeta a sua vida, né? Mas ela que vai orientar ali como que a sociedade está se organizando, né? Se a família é de uma forma, de outra, né? Como que a economia se dá, né? Como, infelizmente, na maioria do dinheiro, mas a gente está vendo também, né, que ela pode ser cada vez mais solidária, né? Então a gente vê que cada vez mais empresas estão tendo que tomar iniciativas, né, de fazer programas sociais ali de acolhimento, né, de trabalhar com instituições que garantam ali estudos, né, às vezes para os filhos dos funcionários. Então a gente tem outras formas de lidar com a economia, a não ser com aquela que eu tenho que só visar o meu lucro. Como a sociedade vai se organizar. E ela pode se alterar, né? Igual esses exemplos que eu estou dando aqui para vocês, né? Que não necessariamente, né, o mercado, né, as empresas têm que ser só aquelas que geram lucro. Não. Né? Elas também têm um papel social. Né? Elas têm que estar ali atentas ao meio ambiente, elas têm que estar atentas às pessoas que passam fome, às pessoas, né, que estão ali, né, sem ter o que comer, né, abrir brechas ali para algumas campanhas, né, de compra de alimentos para poder doar para certas instituições, né, e assim vai, né, então a gente tem que fazer essas alterações, né, a gente tem que fazer essas adaptações. Então, quando a gente fala, né, dessa questão da estrutura, né, aquilo que vai moldar também a nossa identidade, né, aquilo que a gente vai ter como referência, né, daquilo que vai ser esperado da gente. Né? Então, tem a ver com isso, tem. Né? Mas não quer dizer que a gente, quando a gente entra nessa estrutura, a gente também não pode mudar. É isso que o PET está trazendo, essa relação. Né?
o indivíduo ele é totalmente dominado por aquilo que já existe na sociedade, de valores, de normas, de regras, né? E a gente só apenas segue. Ah, entrei na sociedade, eu sigo agora. Não, né? A gente sofre alterações, os indivíduos podem trazer ali indagações e aquilo ali se juntar e se tornar uma nova forma de se pensar naquela sociedade e fazer mudar as coisas. Né? A gente sabe que isso acontece. Então, é uma relação ali dupla, né? O indivíduo transforma a sociedade faz um indivíduo também, porque a gente recebe influências daquilo que a gente vai tendo ao decorrer das nossas vivências, daqueles que já vivem antes da gente, né? Sejam nossos pais, nossos avós, né? Os vizinhos ali que às vezes cuidam da gente, ficam ali com a gente, ou a gente está próximo ali, né? Seja na escola, né? Que lógico que você não vai ter ali, pode acontecer, né? Igual eu dou aula em ele para alunos, né? Que são que tem mais idade que ele, né? Mas assim, não é só por uma questão de idade, né? Mas assim, é uma questão ali de condições, né? De situações. Né? Eu tive mais situações que me levaram a poder estudar, né? Que infelizmente outras pessoas não tiveram. Né? Então, assim, eu só estou ajudando eles terem esse acesso também. Né? Eu não me vejo como, né? Eu não posso me ver como melhor, né? Antes a gente tinha, né, essa estrutura rígida e fechada, né, de se ver professores e alunos, né? O professor é que sabe tudo e o aluno só recebe, né? E a gente sabe que hoje em dia as coisas não são vistas desta forma, né? Não devem ser vistas desta forma. Então, tudo isso, né, é uma mudança de consciência, né? De consciência. E isso são os indivíduos que trazem, né? A gente vai alterando. Então, assim, essa relação. O indivíduo muda a sociedade constrói o indivíduo, porque, querendo ou não, existem coisas que existem para além da minha vontade. Porque, às vezes, eu posso não concordar com uma coisa, mas, infelizmente, somente eu não vou mudar. Né? Só porque eu quero, não vai mudar também. Né? Não é assim. Né? Então, mas a gente sabe que pode ser alterado, sim. Mas não depende só do que eu quero. Né? Então, essa relação que é bem forte, né, e bem marcada dentro da sociologia mesmo, tá? Quem afeta quem ali, né? O indivíduo muda a sociedade, né? Que influencia o indivíduo, como é que é? Né? Os dois. Então, quando eu trouxe aqui uma noção disso, né? De como que essa ideia do que a sociedade espera da gente, como ela está se organizando ali e como isso é cobrado da gente, né? Então, a noção aqui dessa cultura do cancelamento que está sendo tão falada, né, principalmente por conta desses reality shows, né, por conta das pessoas que cada vez mais fazem a vida no meio das redes sociais, né, os youtubers, os influenciadores digitais e etc, né, os próprios artistas em geral, né, que agora dependem muito, né, daquelas clicadinhas, né, de quem está entrando, tá vendo os videoclipes, tá vendo, escutando o som ali, e faça sua vida em cima daquilo ali, né? Depende cada vez mais, né, dos outros, né? E cada vez mais se expõe, né? Porque é muito mais fácil hoje as pessoas, né, falarem diretamente com ele, né? E com isso julgar ele também, né? Então, quando a gente tem as mídias, né, as redes sociais, né, como uma coisa negativa nesse sentido, né? Porque a gente se expõe mais, né? A gente pode ver mais a vida do outro, a gente, então, portanto, se sente mais no controle da vida do outro, porque eu sei o que ele está fazendo, eu sei como ele está se comportando, então, essa possibilidade de eu vigiar, né, é igual, né, o Estado se sente com a gente, né, se sente tanto no poder, porque eles têm nossos dados todos, né? Só basta pegar nosso CPF para saber tudo. Se eu tenho um antecedente criminal, se eu estou devendo, se eu não estou. Então, isso é que faz com que ele tenha poder sobre a gente. Então, é a mesma coisa que a gente está tendo agora com os outros, né? Esse poder, né? Porque eu posso controlar o outro, eu posso vigiar o outro, né? Mesmo que ele não esteja me mostrando tudo ali, mas eu vou por aquilo que ele está me mostrando. Então, essa cultura do cancelamento mostra esse poder que a gente sente sobre o outro, pelo fato do outro estar muito exposto, né? De eu poder controlar muito mais esse outro. Então, essa é a forma como a gente está se estruturando ali, né? Por meio das redes, né? Hoje em dia, né?
Ninguém se sente melhor do que o outro. O artista não é melhor do que eu, né? Ele depende de mim, né? Porque se eu vou lá e detono com ele e outras pessoas concordam comigo, aquilo pode acabar com a carreira, às vezes, daquela pessoa, né? Pode ser, às vezes, que não dê nada, fica só naquele momento, mas muitas vezes também pode acontecer daquela pessoa simplesmente, né, cair no esquecimento, certo? Então, essa é uma forma que mostra, então, quais são os valores que a gente está tendo nessa nossa sociedade. Que tipo de sociedade é essa que vocês acham que para vocês, eu estou perguntando aqui, na sua opinião, né? Que tipo de sociedade, os valores que nós estamos mostrando, né? Que pessoas nós estamos sendo, né? Ao fazer esse tipo de linchamento, né? Digital, que é o cancelamento, né? Que valores esses que estão sendo mostrados? Nós somos pessoas cada vez mais empáticas com isso? Vocês acham que a gente consegue se colocar mais no lugar do outro? Vocês acham que a gente está, então, dentro de uma sociedade que sabe lidar com esse poder de controlar as pessoas? Você acha que a gente está numa sociedade cada vez mais controladora? Ou não? Não, uma sociedade que a gente está livre, né? Livre até para poder falar. Então, como que vocês veem a sociedade que a gente está tendo? Vocês acham que a gente está numa sociedade até mais livre, que a gente pode falar, né? Inclusive com um artista que a gente admira, etc., né? Ou não? A gente está vivendo cada vez mais uma sociedade de controle. Então, que tipo de sociedade é essa que a gente está vivendo? Uma sociedade mais egoísta, mais radical, né? Uma sociedade mais intolerante, às vezes até nisso, porque eu estou tendo tanto poder de controlar os outros, ou não? Vocês acham que isso dá mais possibilidade às pessoas pensarem mais sobre, né? Delas terem mais consciência daquilo que elas estão falando, ou não, né? Vocês acham que isso promove mais diálogo ou mais ódio dentro da sociedade? Né? Isso cultiva mais ódio, porque, né, as pessoas gostam, infelizmente, né, de às vezes, né, verem que elas podem afetar a vida de uma outra pessoa daquela forma, mesmo que seja de forma negativa, né? Então, que tipo de sociedade é essa que vocês acham que a gente está construindo com esse tipo de cultura do cancelamento? Né? Então, para vocês refletirem também, né? O que vocês pensam, aquilo que vem na mente de vocês escrevam aí, mas lógico, de uma forma que eu possa entender, tá, gente? Não escreve tudo que vem na mente e taca. Lê o que você está escrevendo. São 2 questões apenas, tranquilo, né? Então, olha só. Quando eu ponho aqui, né, na outra atividade, um trecho da Constituição do artigo 5º, aqui, né, o artigo 5º, da Constituição que é chamada Constituição Cidadã, porque ela tem todo um marco, né? Ela foi feita depois ali da ditadura militar, do fim da ditadura militar, né? Quando você teve o primeiro presidente ali civil, né? No caso, até era o Tancredo Neves, mas depois teve que ser o Sarney, né? Porque o Tancredo, todo mundo sabe, né? Que morreu, né? Mal havia, né? Tomado posse, né? Faleceu. Mas aí você, logo em seguida, né, teve a formação de uma nova Constituição do Brasil, né? Então, essa Constituição aqui, de 88, ela traz aqui esse artigo, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, de qualquer natureza. Quando eu falo de natureza, é aquilo que está definindo a pessoa, né? Seja o seu gênero, se eu me vejo mulher, homem, transgênero, etc., né? Seja a minha religião, né? Seja a minha regionalidade, se eu sou do norte, se eu sou do sul, se eu tenho uma cultura tal, se eu tenho uma cultura tal, nada disso que me define, né? Ela pode fazer com que a lei se aplique de forma diferente para mim, porque eu sou mulher, ou porque eu sou mulher negra, ou porque eu sou, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Não pode ter essa distinção só pelo fato de eu ter ali uma definição tal. Né, de eu ser mulher, de eu ser indígena, se eu sou, né, não pode se alterar por conta disso. Então, isso vai fazer o quê? Garantir que tanto os brasileiros e os estrangeiros que residem no país e que se tornam então, são pessoas de direito, por elas estarem no mesmo território, então todos eles então, vão estar sobre uma mesma lei. Né? Então, portanto, isso vai se aplicar a todos da mesma forma, a lei vai ser igual para todos, né? E a inviolabilidade, ou seja, é algo que eu não posso ter violado, né? Ninguém pode tirar isso de mim.
Então, é inviolável. Né? Então, o que eu vou ter que não pode ser tirado de mim? O meu direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Então, quando eu falo, eu vejo isso na Constituição, né? Então eu quero que vocês reflitam o que dela. Né? Mesmo eu tendo uma Constituição dessa, que já abre falando desse jeito aqui, né? Um dos primeiros artigos, né? O artigo 5º, né? Tá falando lá, né? Então, por que mesmo assim, né? Existe, né, uma sociedade desigual, sendo que eu tenho uma lei que fala que todos são iguais? Aí vai entrar o quê? O que eu tô querendo trabalhar com isso? Aqueles marcadores sociais que eu falei para vocês. Por mais que eu fale que eu não posso ser, né, diferenciada pela lei, ser tratada diferente pela lei, por ser jovem negra, por ser jovem mulher negra, por ser indígena, por eu ser quilombola, por eu ser ribeirinha, né? Por eu ser qualquer coisa, eu não posso ser marginalizada, eu não posso não ter acesso, eu não posso ser julgada de forma diferente, né? Então, por quê? Né? Aí eu quero que vocês pensem, porque existem aqueles marcadores sociais, por isso que existe a desigualdade. Né? Aí lembrem, quais são esses marcadores? Vejam lá no PET. Então, por que certos grupos sociais não são vistos como cidadãos por estarem fora dos direitos previstos na Constituição? Então, aí eu quero que vocês reflitam, então. Então, se eu tenho esses marcadores sociais, então por que existe isso? É porque realmente eles não têm capacidade? Né? Então, alguém está colocando eles como não capazes e, por isso, pessoas de não direito. Né? Mas por que isso está sendo falado? Sendo que na própria lei fala que não, ele não tem que ser tratado como uma pessoa que não pode ter direito por ela ser vista como incapaz. Né? Tem uma contradição aí, muito grande. Né? Então, eu quero que vocês pensem, então, por que certas pessoas, né, certos grupos, né, eles são vistos como não cidadãos? São aqueles que estão mais presos, são aqueles que estão mais encarcerados, são aqueles que são mais analfabetos, né? São aqueles que morrem mais na pandemia, né? Então, por que disso? Porque mesmo falando uma lei fala que eu tenho que ter esse direito, independente de eu ser pobre ou não, porque eu sou negra, porque eu sou mulher, porque, né? Mas fala que eu tenho que ter esses direitos. E porque eu não tenho? O que me diferencia enquanto mulher? O que me diferencia enquanto negra? Né? Então, é isso que eu estou falando aqui para vocês. Né? Por que a população negra não é vista, né? Ela é vista fora daqueles direitos previstos na Constituição, por exemplo. Né? Então, eu já estou falando aí de um marcador social que justifica a desigualdade, mesmo eu tendo um país que fala que todos têm que ser tratados de forma igual. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Então, por que tem essa contradição? Na lei fala que todos têm direito e na prática não. É isso. Tá, gente? É isso. No frigir dos ovos, é isso que eu quero que vocês falem na segunda questão. Tá? Uma reflexão bem ampla, né? Que vocês podem colocar várias coisas, tá? Sobre aquilo que vocês veem também, ok? E é isso, tá, gente? Igual eu falei, né? Querendo ou não ajudar até, né? Creio eu, né? E espero que sim. Continuem naquela questão, gente. Vou continuar falando para vocês. Me procurem, tem dúvida, procurem, não deixem de procurar, tá bom? Estamos muito em cima da hora, relembrando, tá bom? Tá.